Olá pessoal, compartilhar com vocês um pouco agora como é que nós adoecemos. Obviamente cada pessoa tem a sua história, cada um tem as suas crenças, tem os seus filtros e os seus óculos, e daquela forma em especial e única é que ela vê o mundo, é que ela vê as pessoas, as situações e os desafios que se apresentam diante dela. Então, não há duas pessoas no mundo, nem irmãos gêmeos, criados da mesma forma, ganhando o mesmo brinquedo, vestindo a mesma roupa, né, fazendo as mesmas coisas, que vá desenvolver uma visão do mundo igual ao outro, né? Então, por isso, existem fatores referentes à história de vida, referente a tudo isso, às crenças, aos filtros, como também a tudo aquilo que a pessoa traz no seu DNA referente a encarnações passadas. Então ela já traz no seu DNA baixa autoestima, ou então sentimentos e crenças de escassez, de que tudo é difícil, de que tudo é pesado, de que tudo é impossível, de que não é para ela, e ela gostaria de ser igual ao outro, ela gostaria de ter o comportamento do outro e a casa do outro e isso do outro, porque ela não se vê capaz, né, de fazer as suas próprias realizações. Então muita coisa vem também de encarnações passadas, de outras experiências, né? Quer sejam hologramas ou não, mas se elas estiverem te influenciando, então de certa forma você fica travado, isso vai reverberar algum tipo de energia que vai circular nos seus chakras, nos seus corpos, né? E em todas as áreas da sua vida automaticamente. Todo esse passado está gravado no nosso DNA, que nós chamamos de registro akáshico, né? Como também todas as energias densas, elas estão refletidas nos nossos chakras. Por isso que nós adoecemos determinada parte do corpo. Por isso que um adoece uma parte do corpo, o outro adoece mais outra parte do corpo. Por quê? Porque é naquela região referente à energia daquele chakra que a pessoa acumulou mais energias densas. Vamos dizer, de coisas que ela sofreu, né? Violências, agressões, humilhações, situações de trauma e conflito, ou também por situações que ela gerou a outros, né? Muito bem. Então tem tudo isso para considerar. Por isso que muita gente me manda e-mail, me manda mensagem, pedindo assim, de uma forma, vamos dizer assim, rápida, que eu responda em uma frase ou duas no máximo, como é que ela resolve o problema da vida dela. Então, gente, nós precisamos sair, como diz Crayon, desse jardim de infância, né? Não existe uma frase que alguém na Terra vá dizer para você e que vá resolver os seus problemas, porque os seus problemas dependem de toda a energia que você traz do passado, tudo que está no seu DNA, toda a sua história de vida, desde a sua concepção nessa encarnação, tudo que você viveu, tudo que você fez, tudo que você experimentou porque outras pessoas impuseram a você, tudo isso, a forma como você vê o mundo, né? Então não tem como dizer para você como é que você resolve os seus problemas em uma frase, em duas frases, em dar um conselho, uma opinião. Isso seria muito raso e superficial de minha parte, gente. Para você falar alguma coisa para alguém, você precisa conhecer a história dela, pelo menos uma parte, certo? Meu pai dizia que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer um saco de sal de 60 quilos junto com ela, né? Pensa bem, acho que você passa a encarnação, né, inteira. Talvez não coma um saco de 60 quilos de sal. Então, não tem como dar assim respostas rápidas e superficiais, né? Como que num passe de mágica você resolver os problemas da sua vida. Você precisa enfrentar processos. Tem que ver lá o que está embutido, cada medo, cada raiva que você tem, cada vingança, cada inveja, né? Cada preocupação, cada angústia, cada tristeza, cada trauma, cada bloqueio,
Cada vergonha tem que levantar um por um e tem que fazer a transmutação de todas essas energias densas em luz, tem que mudar todo o padrão de pensamento, de sentimento, de palavras e de atos, que é a mudança do padrão total do comportamento que você tem aqui dentro dessa experiência, dentro desse jogo, dentro desse teste de energia, dessa escola, seja lá como você compreenda essa experiência atual. Então, o que acontece dentro de uma das linhas, né, de entendimento, e que ela vem de encontro quando eu me fundo com Gaia. De vez em quando eu entro em fusão. Fusão não é incorporar, fusão não é canalizar, fusão é se tornar, ser, porque é a minha energia. Então eu entro em fusão com Gaia. Naquele momento eu sou o planeta. Para quê? Para fazer curas, liberações e tal, tudo a nível planetário, certo? E nesses momentos eu interajo muito com os elementais, com os animais sagrados de Gaia. Então, assim, é um encanto, é a coisa mais linda. Tá? Depende, né? Da fusão. Tem fusão que é para quebrar magia negra a nível planetário, então ela é de quase desencarne para o corpo físico, né? Não tem nada engraçado, não tem nada fácil, né? O corpo físico quase desencarna mesmo. É bem difícil. Mas quando não é assim, que é para ancorar energias, né, no corpo planetário da Terra, de Gaia, então eu interajo com os elementais. E daí, o que é que eu já vi na prática, né? Os elementais da terra, da água, do fogo e do ar, trabalhando com as células do corpo, do meu corpo, do corpo das pessoas, né? Nesse processo de cura, de harmonização, de restabelecimento, de regeneração e assim por diante. Então, por exemplo, vamos então aqui sintetizar uma ideia para você se orientar melhor no seu padrão de comportamento a partir de hoje. Então, olha só, uma pessoa normalmente, lembra que eu disse no início, cada um tem a sua história e tudo mais, não tem como ter regras gerais para todos, mas é um processo de adoecimento, tá ok? Que acontece com a maioria de alguma forma. Então, se você chegou num processo de adoecimento de algum órgão, de algum sistema, de alguma parte do corpo, ou então você chegou em um desequilíbrio, uma síndrome, um transtorno, né? Então, presta atenção. Primeiro, a pessoa começa o seu processo de adoecimento ou de desequilíbrio com o elemento ar. O elemento ar é o quê? É a fala, é a comunicação, é a respiração, mas para falar eu preciso da respiração, certo? Então, elemento ar. Então a pessoa começa dizendo, eu estou tão cansada, eu ando tão desanimada, eu ando tão triste, nossa, eu não aguento mais meu trabalho, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, nosso casamento está acabado faz tempo, não sei o que fazer, o filho tá com problemas, não aguento mais chegar em casa e ter o serviço e comida, tudo para fazer, não aguento mais o que a gente faz fim de semana, não faz nada, eu tô assim cansada, eu tô sobrecarregada. Então são palavras que a pessoa vai usando, elemento ar, fala. Pensamento e comunicação, pensamento e comunicação. Então ela vai falando isso, mas vai ficando por isso mesmo na maioria dos casos. Essa era a hora da pessoa começar uma terapia, fazer processos, estudos, participar de cerimônias, rituais, experiências diferentes, imersões, para que ela pudesse já fazer o retorno da energia, a transmutação da energia densa para a luz, para o equilíbrio, para a saúde plena. Mas não, a maioria das pessoas, né, muitas vezes por inconsciência, deixa, e o outro do lado diz assim, a vida é assim mesmo, as coisas são assim, vamos dar uma volta, vamos beber não sei o que, vamos assistir um filme, vamos isso, vamos aquilo, e daí vai passando
o tempo, e a pessoa, se ela não faz nada para mudar aquela energia densa que chegou, que ela está afundando em um dos corpos, né? Se ela afundar no corpo mental, ela vai ter desequilíbrios mentais, de alguma forma, né? Pode ser hiperatividade, agitação, inquietação, insônia, qualquer coisa assim que tem relação com o emocional e o físico também, mas fica no mental, ela pensa demais, né? Ela não consegue dormir, ela vive preocupada e tudo mais. Então, o ar faz isso, é pensamento e palavra, pensamento e comunicação, pensamento e respiração e fala, né? Então, se ela não cuidar da transmutação dessas energias nesse primeiro ponto, ela pode afundar essas energias no corpo mental, elemento ar, né? Energias do pensamento, energias da fala. Gera algum desequilíbrio, às vezes é só um estado de desequilíbrio inicialmente, mas se ela não tomar providências para mudar os pensamentos, sentimentos, padrões de comportamento de uma forma geral, o que vai acontecer? Vai aumentando a energia densa no corpo, chega uma hora que as células não vão aguentando. Bom, aí ela passa para o elemento água, ela passa a desequilibrar o elemento água no corpo. Então, o elemento água, pensa lá, nós temos em torno de 70% de água no corpo. É água, hein, gente? Então, se você desequilibra esse elemento no seu corpo, certo? Pensa bem o quanto desequilibrado você ficará. Então, no elemento água, a pessoa começa a chorar. Ela começa a ficar assim, emotiva demais. Então, antes ela estava no elemento ar. Ela começou a se desequilibrar e adoecer no elemento ar. Então, ela só lamentava, reclamava. Aí, ela não se tratou, não cuidou, não tomou providências para transmutar essas energias, identificá-las e fazer a modificação. Então, ela começou a adoecer o elemento água na vida dela, no corpo, nos chakras, né? E na vida. E aí, então, água, choro, emotividade. Aí a pessoa já começa a chorar por qualquer coisa, né? Porque está chorando. Ela diz que ela não sabe, mas ela já falou porque que ela está chorando lá no elemento ar, que era toda a reclamação, toda a lamentação, a sobrecarga, o estresse, ela não aguenta mais a rotina, não aguenta mais uma situação de determinada área da vida. Então, na verdade, ela já falou, aí depois ela entra no processo de chorar. Então, ela desequilibra o elemento água no corpo. Então, todos os lugares no corpo onde tem água ficam suscetíveis de desequilíbrio e adoecimento, como também o corpo emocional pode adoecer e ela pode entrar em algum tipo de síndrome ou transtorno, né? Muito bem. Aí, depois disso, ela não cuida, não transmuta, não investe em si mesma. Ela vai passar para desequilibrar o elemento terra. Elemento terra, terra aqui para nós, terra, pedra, montanha, representa a firmeza, algo duro, não é? Então, a mesma coisa no corpo. Tudo que é duro, tudo que é rígido no corpo é o elemento terra, tá? Então, por exemplo, problemas nos ossos, nas cartilagens, né? É o que mais a gente vê. Principalmente problemas nas colunas, né, nos braços, nas mãos e nas pernas e nos pés. Quer dizer, o corpo inteiro, né? Então, mas algumas partes especiais, né, as articulações, né? Então, o que acontece é que a pessoa começou na palavra que ela não suportava mais, depois ela passou a chorar porque ela não suporta mais determinada situação, energia que ela mesma traz, né? A forma dela ver a situação, o mundo, as coisas, ela não suporta. E ela vai para o elemento terra, então aí as células começam a adoecer. Então aí ela leva para o corpo físico mesmo, né? Todas as questões. Então, o corpo físico começa daí, então, ter as células danificadas, especialmente toda a parte óssea nesse caso, né? Porque o ar,
ele já trouxe muitas vezes desequilíbrio no corpo mental, a nível de pensamento, insônia, preocupação, né, pensamento acelerado, hiperatividade, tudo mais, mas já começou também a danificar as células. Então, assim, desde que você começa com uma energia densa, uma sobrecarga, as células já começam a sentir. Se você tem um corpo físico, vamos dizer assim, forte, né? Você se alimenta de forma saudável, você faz exercício físico, né? Você não abusa de nada que possa danificar as células e os órgãos, então as células aguentam mais tempo sem adoecer. E daí a pessoa acha que a vida que ela está levando está boa, né? Mas na verdade as células já estão ali, vamos dizer, lutando muito com aquela energia densa que fica em torno dela, certo? Querendo já atacar, entrar mesmo, somatizar, entrar nas células, né? E danificá-las. Então, quando chega no elemento terra, danifica mesmo a parte dura, as células, né? E a parte de estrutura do corpo. E se ela não tomar uma providência, né, em termos de transformação interior, porque ela tem que resolver a causa e não tomar um remédio para passar a dor. Isso não resolve a causa e as células continuam sendo danificadas e o processo continua aumentando. E o elemento fogo, ele calcina, o elemento fogo, ele derrete. Por exemplo, pensa uma garrafa plástica, você pega uma garrafa plástica e você coloca no fogo, rapidamente, não precisa nem muito tempo. Você só encosta ela rapidamente no fogo, o que vai acontecer? Ela vai entortar todinha. Então, quando a pessoa já passou com toda sobrecarga, estresse, tristeza, angústia, descontentamento, raiva, inveja, crítica, julgamento, e ela passou pelo elemento ar, passou pelo elemento água em desequilíbrio, passou pelo elemento terra em desequilíbrio e ela não cuidou, e ela chegou no fogo, então calcinar fica igual garrafa, retorce tudo. Então é onde já às vezes a mão fica torta, né? Os pés, os dedos, as articulações, né? Os órgãos já ficam deformados, ou eles têm um aumento, ou eles têm uma diminuição, ou então aparecem coisas no corpo, né? Pólipos e pedras e tudo mais, que já podem aparecer no elemento terra, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande aqui na vida, que eu enxergo como uma grande pedra que eu não consigo transpor, então eu pego aquela pedra e eu somatizo, eu crio ela dentro do meu corpo, no rim, na bexiga e assim por diante. É assim que as coisas funcionam. Nós trazemos os nossos processos psíquicos em desequilíbrio para as células do nosso corpo. Por isso é que nós é que criamos as doenças, nós é que criamos os desequilíbrios. Então, por isso não tem como responder em uma frase para você como é que você se cura, como é que você se equilibra. Precisa pegar todo o seu processo de adoecimento, encontrar a ponta do fio, aquele monte de linha, tudo cheia de nó, tem que ir desenrolando até encontrar onde foi que tudo começou, para que você possa reverter a situação, ver as coisas de uma outra forma, ressignificar, perdoar, soltar, fazer, enfim, uma transmutação energética em todos os chakras e corpos, para que daí então as células se sintam mais leves e elas possam então iniciar o processo de regeneração, de cura ou de melhora, de alívio, né? E assim por diante, tá? Então, no código 777, que é meu trabalho profissional, tá ok? É onde a gente trabalha com tratamentos naturais, com meditações, com todo tipo de trabalho, 7 técnicas diferentes para cada um dos 7 chakras, certo? Então, por isso 7. Então, você harmonizando o chakra, você reverbera aquela energia harmonizada para todos os órgãos que estão naquela região do corpo, no corpo físico, no emocional, no mental, no espiritual e nos demais corpos sutis, né? E quando você harmoniza, ou seja, libera, solta, transmuta, trata as energias densas de cada um dos 7 chakras principais,
né, aqui do nosso plano comum, você automaticamente vai fazendo ativações de outros chakras em outros planos ou dimensões, e isso é que vai abrindo aquelas percepções extrafísicas que todo mundo deseja ter, os acessos às informações que são importantes para todos nós. Então é isso, pessoal. Então prestar atenção em como nós lidamos com os 4 elementos fundamentais, terra, água, fogo e ar, na nossa vida cotidiana, certo? Assim como é o corpo de Gaia, o corpo planetário também é o nosso. Ele precisa do equilíbrio desses 4 elementos e nós também precisamos. Boas reflexões. Namastê.